Boa noite, pessoal. Eu sou a Michelle e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o Renascimento, né? Que foi um movimento que aconteceu lá no final da Idade Média, que vai marcar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Esse movimento ele acontece mais precisamente, o início dele foi lá na Itália, mas ele vai se expandir por toda a Europa, né? E ele começa na Itália, porque tinha algumas cidades lá que elas acumulavam muitas riquezas graças ao grande comércio que tinha lá, né? Mas com o tempo esse movimento ele se espalha por toda a Europa. E apesar dessas, quando a gente fala de Renascimento, né, a gente foca mais lá para as artes. Mas apesar, ele é um movimento que vai abranger várias áreas, como a cultura, a sociedade, a economia, a política, a religião, e ele vai caracterizar principalmente a transição do feudalismo para o capitalismo, e isso vai significar uma evolução muito grande em relação a essas estruturas medievais que a gente já vinha estudando nas aulas anteriores, né? E embora esse termo a gente abranja ele, quando a gente fala, volta ele mais lá para as artes, ele abrange outras áreas, né? Ele vai abranger lá o comércio, ele vai abranger o desenvolvimento das cidades, e esse período ele era muito voltado para o teocentrismo, né? A Igreja Católica tinha uma influência muito grande durante a Idade Média, e com isso eles tinham o domínio de várias coisas, principalmente das artes, dos livros, e isso vai começar a incomodar esses renascentistas que estão surgindo, né? E esse movimento, ele vai ter um impacto muito forte na política, na economia, na religião, e vai, assim, transformar o pensamento dessas pessoas que viviam lá, né? Só que todo esse movimento, ele não vai se dar de uma forma muito radical, ele vai ser uma coisa bem gradual, bem lenta. E uma das principais características, né, do Renascimento é o antropocentrismo, porque a Idade Média vem muito ligada dessa influência da Igreja Católica, colocando Deus como centro de todas as coisas. E o antropocentrismo vai vir para mudar essa perspectiva, né, de que ele vai trazer o homem como o centro da criação divina e, consequentemente, do mundo. E, apesar de ser oposto ao teocentrismo, ele vai enxergar uma ligação bem importante ainda entre o ser humano e Deus, né? E ele não vai descartar a influência de Deus, mas Deus não vai ser mais o centro das coisas, vai ser o homem, porque os renascentistas eles começam a questionar por que Deus está no centro de tudo e por que todas as explicações para as coisas que acontecem é Deus. E quando eles começam a separar isso, né, essa função, essa ideia de Deus no centro de todas as coisas e colocar o homem como centro de todas as coisas, isso vai marcar um surgimento de uma relação meio estremecida entre a sociedade e a religião, porque a Igreja Católica vai começar a perder essa influência que ela tem, né, de colocar Deus e fazer tudo em nome da Igreja. E o antropocentrismo vai vir para valorizar o homem como um ser racional, né, e como a mais perfeita obra de Deus e o centro do universo. E isso vai fazer com que o desenvolvimento científico avance muito, porque eles vão começar a querer achar explicações para algumas coisas que acontecem. Não vai ser mais, tipo, tudo em nome de Deus. Eles querem explicações para as coisas que estão acontecendo ao redor deles. E isso vai gerar muito conflito com a Igreja Católica, né? E isso também vai fazer com que o racionalismo, né, que é a crença de que o conhecimento e a verdade sobre o mundo eles podem ser alcançados através da razão, ele se desvencilhe dessa vontade divina. Um exemplo que a gente pode usar é quando uma pessoa ficava doente, eles diziam que isso era vontade de Deus. E aí eles vão vir com a medicina para desvencilhar isso, eles vão achar explicações para essas coisas que
que vão acontecer, né? E eles vão começar a valorizar a razão do homem como base do conhecimento, né? Aquilo que eles começam a pesquisar. Eles também vão achar que eles vão ter a convicção de que tudo pode se explicar pela razão. Tudo tem um porquê, e não é mais o porquê de Deus, né? É o porquê dos homens. E aí, esses renascentistas, eles estão muito incomodados com essa influência da Igreja Católica sobre todas as coisas, e eles começam a querer valorizar o homem, né? O ser humano, sendo a mais perfeita obra de Deus. Então, quando a gente fala do renascentista, né, os renascentistas, a gente também pode chamar eles de humanistas, porque eles querem colocar o humano, né, o homem, como o centro de todas as coisas. Uma outra característica bem importante é o hedonismo, né, que é a valorização dos prazeres sensoriais, carnais e materiais, né, que vai contrapor aquela ideia medieval de sofrimento e resignação, né, que as coisas que eles têm que fazer é em nome de Deus. E aí o hedonismo vem para dizer que não, que as coisas têm que ser feitas pela vontade dos homens. E isso vai fazer com que o Renascimento comece a ter um impacto em várias áreas, né? E quando o Renascimento, a gente pode separar ele em 3 partes. O Renascimento cultural, que durante a Idade Média, como eu já tinha dito, grande parte da produção intelectual e artística ela é ligada à Igreja Católica, né? Então, todas as obras, todos os materiais que tem, todas têm a influência de Deus no meio. E os renascentistas, né, eles vão começar a questionar isso. Eles vão começar a questionar a falta da representação do homem, principalmente nas artes. E aí, a partir desse momento, eles vão começar a expressar em suas obras esses valores ideais e essa nova visão do mundo, né, do homem no centro de todas as coisas, né. E eles vão dizer que é uma sociedade que ela vai emergir dessa crise que eles dizem que o período medieval estava sofrendo. E com isso, o desenvolvimento cultural, que é uma das principais marcas do Renascimento, né, ele vai fazer com que se desenvolva estudos em diversas áreas do conhecimento, né? Eles vão introduzir novas técnicas às artes. Algumas delas a gente consegue ver até hoje, a perspectiva, a profundidade, a anatomia, que vai ser bem importante lá na medicina, né? Eles vão começar a estudar o corpo humano, e principalmente essa nova forma de retratar o homem, como, por exemplo, a gente pode usar os quadros do Leonardo da Vinci, o William Shakespeare, né, que eles começam, nas obras deles, o papel principal é do homem ou da mulher, não tem tanto essa influência de Deus. E aí depois, a outra etapa do Renascimento é o Renascimento comercial, que essa eu acho que é uma das mais importantes, porque ela vai começar a partir do desenvolvimento de um excedente comercial, né, que vai surgir em novas rotas de comércio por toda a Europa. O que isso quer dizer? Lá na Europa tinha algumas cidades, principalmente na Itália, que elas tinham um comércio. E esse comércio, ele vai começar a crescer bastante. E eles vão começar a expandir as suas rotas de comércio, né? Principalmente entre o Ocidente e o Oriente. E isso vai marcar uma intensificação muito grande nessas relações comerciais entre as nações. E isso vai colocar definitivamente o fim do sistema feudal e vai dar o início ao capitalismo comercial, né? Esse crescimento comercial da Europa, ele vai ser resultado do desenvolvimento demográfico e agrícola. Ou seja, eles vão começar a produzir muito e eles vão começar a conseguir vender, né? Eles vão começar a conseguir utilizar essas novas rotas de comércio entre o Ocidente e o Oriente. E isso vai fazer com que o crescimento urbano, né, das cidades cresça muito rápido. E o que vai acontecer com isso? Vai se estabelecer um comércio que vai depender principalmente dessas novas rotas de distribuição, né, entre o Ocidente e o Oriente. E eles vão começar a lucrar muito com isso.
E quem é que vai lucrar com isso? Os comerciantes. E quem são esses comerciantes? Então, existia uma cidade lá, que era a cidade de Burgo. E lá era onde tinha esse comércio bem forte. Com esse crescimento do comércio, essas pessoas elas vão começar a enriquecer. E isso vai fazer com que eles comecem a ganhar, vamos dizer assim, mais visibilidade, né? E isso vai fazer com que eles enriqueçam mais. E eles vão começar a se tornar uma peça bem importante. Eles vão começar a ter uma importância maior do que eles tinham. Depois, lá na Idade Moderna, a burguesia, né, que são essas pessoas, eles vão ter um impacto bem importante, mas isso a gente vê na próxima aula. Só que o que vai acontecer? Conforme esses burgueses eles vão começar a enriquecer, eles vão começar a desenvolver mais a cidade onde eles estão, porque o dinheiro o capital vai gerar mais. E isso vai entrar a terceira parte, né, que é o renascimento urbano, que ele vem diretamente associado ao crescimento e desenvolvimento dessas cidades, né, dessas cidades, então ele está diretamente ligado ao renascimento comercial, porque na medida em que o crescimento da burguesia começa a surgir quando o comércio se expande, eles começam a conseguir a fazer com que as cidades cresçam. E como isso acontece? A partir dessas feiras livres, né, que eram esses encontros para a realização do comércio. E essa classe ela é formada basicamente por quem? Pelos artesãos, pelos ferreiros, os alfaiates, os sapateiros, né? Essa parte do Renascimento, né, o Renascimento urbano, ele vai fazer com que ele vai permitir que o renascimento comercial seja muito forte. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Os renascentistas, né, os humanistas, como eles se denominavam, eles começam a enxergar uma nova forma do mundo, vamos dizer assim. Eles vão começar a questionar a influência da Igreja Católica, eles vão começar a questionar o feudalismo, eles querem que essas coisas comecem a ser de uma forma diferente. E isso tudo vai gerar bastante conflito, mas isso vai nos dar uma coisa muito boa, né? Como a Igreja Católica, ela era a que tinha o poder sobre os livros e principalmente sobre as obras de arte, e era tudo muito diretamente ligado a ela, os renascentistas, eles começam a questionar isso, e eles querem que a gente comece a estudar, eles querem começar a estudar o homem, né? E as universidades que existiam naquela época, elas eram todas ligadas à Igreja Católica, e eles não querem mais estudar o homem, o Deus como a principal fonte, né? E aí eles vêm para dentro dessas universidades para modificar elas. E aí o que eles fazem? Eles começam a fazer com que elas se tornem excelentes centros de ensino. Eles vão transformar a educação monástica e de estudos religiosos em novas formas de pensar, basicamente que nem a forma deles, né? Colocando o homem como centro de todas as coisas e não Deus. E esse modelo de universidade que os renascentistas eles apresentam, elas são a base das universidades que a gente tem hoje. Elas são, foi daí que surgiu o modelo de universidades que nós temos hoje, né? Porque eles começam a fazer com que a universidade se torne o ponto de partida para fazer novas formas de pensar, né? Formas inovadoras e brilhantes, que é o que a gente tem hoje dentro da universidade, né? A nossa principal fonte de conhecimento, de produção de conhecimento, são as universidades, né? E embora essas universidades naquela época elas não fossem como são hoje, separadas, elas tinham eles acrescentaram algumas coisas bem importantes, né? Que eles dividiram em duas partes, que é o trivium, no trivium eles vão estudar a gramática, a lógica e a retórica. E no quadrivium, eles vão estudar a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Então, essa universidade, ela vai ser a base para o desenvolvimento das universidades até o que a gente tem hoje.
E isso é uma coisa muito legal, porque é uma das coisas bem importantes que o Renascimento nos trouxe, né? E existe uma crítica que não é bem uma crítica, basicamente assim, os renascentistas, eles denominavam a Idade das Trevas, a Idade Média como a Idade das Trevas, né? E eles dizem que eles vieram para salvar a nação, né? Só que, primeiro, duas coisas. Eles se denominavam renascentistas, só que ninguém estava morto, né, para renascer. Então, esse termo fica um pouco complicado com isso, né? E eles acreditavam também que a Idade Média foi um período muito atrasado, né, e criado para e que o conhecimento científico não avançou e que era muito limitado e que a igreja tinha muito poder sobre as pessoas, né? E que também não existia igualdade social. E principalmente que teve muita guerra. E aí é por isso que os renascentistas, eles vêm para se apropriar para modificar tudo isso que estava acontecendo. E é complicado porque a gente sabe, a gente estudou nas últimas aulas, né, o que aconteceu na Idade Média, e pelo fato deles quererem resgatar, eles quererem esquecer tudo o que aconteceu na Idade Média e resgatar algumas coisas da Idade Antiga, mostra como eles também eles eram muito ligados a uma coisa, eles não estavam, por mais que eles pensassem para frente, eles ainda estavam muito ligados ao que já tinha acontecido, né? E isso gera uma discussão bem complicada, porque é complicado a gente dizer que eles estão certos, mas também é complicado dizer que eles estão errados. E tudo isso vai se estender por muito tempo, porque o Renascimento ele não vai ter um marco, alguma coisa que vai marcar o final dele, né? Porque o que os renascentistas nos deixaram é esse espírito de descoberta, né? De pensar por nós mesmos, né? Colocando o homem como centro de todas as coisas. E isso vai refletir em nós até hoje. Então, o Renascimento ele não teve um fim, alguma coisa que marcasse o fim. Ele durou durante toda a transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas ele não vai ter um fim. Alguma pergunta? Pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, manda no chat que a gente responde. Agora. Beleza. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está em mais uma aula e hoje eu vou pedir para o pessoal do slide aí passar para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre reforma e contra-reforma também. É importante a gente identificar algumas questões antes de falar sobre isso. Sempre que a gente fala de reforma protestante, a contra-reforma depois da Igreja Católica, muitas pessoas pensam, Martinho Lutero ele faz isso, né, dessa questão da reforma protestante, para romper com a Igreja Católica. E, na verdade, não é nada disso, né? Martinho Lutero ele traz essa ideia de uma reforma, não por romper com a Igreja Católica, né, em primeiro momento, não em romper com a Igreja Católica, mas sim em reformar algumas questões. Por quê? Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, né? E só que chega um momento em que ele vai em uma viagem, né, para Roma, e ele encontra algumas questões ali que ele não concorda. Ele olha e fala assim, opa, não é bem assim, tá? Ele olha e vê as pessoas, algumas pessoas da Igreja Católica, né, autoridades da Igreja Católica, vendendo indulgências, tá? Vendendo ali indulgências, tá? Deixa eu ver se não... Isso, acho que pode passar para a gente o próximo slide aí, que no próximo slide contém isso, tá? Aí, beleza. Eles estavam vendendo indulgências, tá? Que seriam pedacinho do céu, né? Perdão. O que acontece? Se você está no final da vida, né? E você, assim, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Né? Você podia chamar um padre na sua casa e ele vai falar assim para você, olha, você pode
rezar não sei quantas Ave Maria, você pode orar não sei quantos Pai Nosso, né? Sei lá, 1000 Pai Nossos, 10.000 Pai Nosso, que você vai ser perdoado, né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu não tenho tanto tempo de vida, né? Eu gostaria de uma coisa mais rápida. Daí o padre do Camada fala assim, olha, então nós temos digamos, né, dentro de um outro contexto, nós temos um pacote extra plus para você, né, de perdão, um pacote especial, só hoje, oferta, só hoje, de perdão. Você vai pagar ali algum valor, tá? E nós vamos vender para você esses perdões, tá? Você vai ser perdoado, você vai comprar esses perdões. Tem muitos casos de pessoas que pensavam assim, digamos que comer um bauru, né, é um pecado, tá? A pessoa cometeu um pecado de comer um bauru. Só que a pessoa está assim, hoje, segunda-feira, não, hoje eu não vou comer, mas amanhã eu quero comer um bauru, né? Aí a pessoa, ela compra uma indulgência, tá? Já pensando no pecado que ela vai cometer no futuro, ou seja, comer o bauru de amanhã. Então, acontecia muito isso também. Martim Lutero, ele era uma pessoa que não concordava com isso, né? Ele era uma pessoa que era extremamente contra essa atitude da igreja. Por quê? Por que eles estavam fazendo isso, primeiramente? Porque eles estavam arrecadando fundos, e era uma maneira de arrecadar fundos, para construir a Basílica de São Pedro, tá? Para reformar ali, enfim, tá? Então, Martim Lutero, ele é meio contra isso, tá? E uma segunda questão é a questão de Martim Lutero também ser contra a venda de artefatos religiosos, tá? Digamos que esse álcool gel aqui, tá? Ele foi usado pelos discípulos há tantos anos atrás. E os discípulos usaram esse álcool gel, tá? E aí a igreja fala assim, olha, nós temos esse álcool gel aqui, nós estamos vendendo, você pode comprar, você pode ter na sua casa, na sua estante, o álcool gel usado pelos discípulos, né? De Jesus lá há tantos anos atrás. A igreja católica fazia muito isso, de vender coisas, artefatos religiosos, que tinham alguma significância, né? Ou que remetiam a alguma coisa, tá? Nesse período, muito se vendeu pedaços, né? Pedaços da cruz, né? Seria a cruz de Cristo, né? Que Cristo carregou, que foi pregoado ali, enfim. Muitas pessoas compraram, né? Achando que estavam comprando a real cruz, na verdade, eles não passaram de uma falsificação, tá? Tem um camarada que eu achei muito interessante que ele falou, que se chama Erasmo Rotterdam, e ele diz que se juntasse todos os pedaços da cruz que foram vendidos, se construiria a Arca de Noé. Então, é uma coisa assim, fora do comum. E a igreja via isso como uma forma de arrecadar fundos, né? Para continuar na construção ali da Basílica de São Pedro, beleza? Tá? Isso são algumas questões que fizeram com que Martim Lutero ele apregoasse, né, nas portas da igreja de Wittenberg, tá? 95 teses falando ali, né, pedindo que a igreja mudasse a sua postura em algumas questões, pedindo que a igreja revisasse algumas questões de atos que eles estavam cometendo, né? Então, Martim Lutero, ele faz isso, e na época, as portas da igreja de Wittenberg, elas eram um estilo de mural. Hoje você vai numa escola ou na universidade, e você tem um espaço destinado a um mural, onde se coloca recados, onde se coloca avisos, onde se coloca o horário, né? Naquele tempo, o mural daquele local era as portas de Wittenberg, tá? E depois, essas portas, elas vão acabar sendo destruídas, e se você hoje for lá na internet, você vai encontrar portas que foram substituídas, tá? Com as 95 teses de Lutero, tá? Então, Lutero, ele faz isso, ele vai lá, apregoa na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, tá? E
ele vai acabar sendo uma pessoa mal vista pela Igreja Católica, né? A Igreja ela vai ver como assim? Lutero ele está indo contra o que a gente ensina, está indo contra a Igreja, né? Outra coisa que Lutero ele não curtia muito, assim, dentro dos princípios, dentro dos dogmas da Igreja Católica, eram a questão do celibato, tá? Ele não concordava com isso, e também a questão, além daquilo que nós falamos, das indulgências, dos artefatos religiosos que ele vai ver, que vai inspirar ele, o celibato e também uma questão de salvação, a salvação, né? Lutero, ele era um leitor dos livros da Bíblia, né? De Hebreus, de Efésios, de Romanos, e lá vai dizer que o justo viverá pela fé. E é somente pela fé que o justo vai ser salvo. Não é você comprando pedacinho no céu, não é você pedindo para perdoar o seu pecado ali, você pagando para alguém perdoar o seu pecado. Não é nada disso. Lutero ele vai romper com tudo isso. Mas ele vai romper a partir do momento que a Igreja Católica ela não vai aceitar essas 95 teses de Lutero, ela não vai aceitar esse posicionamento de Lutero e não vai querer, a partir daquele momento, modificar nada do que Lutero estava sugerindo. Tá? Uma coisa muito importante é que o renascimento que a Michele falou há pouco tempo, o renascimento cultural, ele vai ter uma importância gigantesca nesse período de reforma protestante. Por quê? Um exemplo disso é que, a partir da criação da imprensa, tá, o primeiro livro a ser publicado em grande escala vai ser a Bíblia. Tá? E as pessoas elas tinham mais acesso à Bíblia, né? Elas poderiam ter mais acesso à Bíblia, tá? E elas poderiam aguçar o seu senso crítico, ler a Bíblia, porque vai chegar um momento em que Lutero ele vai modificar a Bíblia no sentido de traduzi-la. Ou seja, você ia na missa e você só ouvia o padre falar em latim, tá? Você só ouve o padre falar em latim, você não entende nada, e o padre ainda falava de costas para você. E aí, Lutero vai falar assim, não. Ele vai trazer a ideia de sola escritura, né? Somente pelas escrituras. Sola escritura, né? Somente pelas escrituras. Como assim? Eu vou escutar o que o padre está falando, o que o camarada está falando, eu não vou ler nada, né? E ele fala num idioma que eu não entendo, então eu não presto atenção, e ele ainda fala de costas para mim. Como assim? Então, ele vai mudar algumas coisas. A pessoa ela vai começar a falar na frente, ela vai ter a sua Bíblia em casa, porque ele vai traduzir a partir da imprensa, ele vai começar a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, tá? Então, muitas pessoas, elas poderiam adquirir a Bíblia, tá? E tê-la em casa, fazer a sua interpretação, né? Aí você está lendo a Bíblia lá em casa, na verdade, na missa, e você olha, o padre falou uma coisa que você meio que entendeu, você olha aqui, opa, o padre falou uma coisa legal aqui, está aqui na Bíblia, realmente está aqui. Opa, o padre falou uma coisa que não está aqui, né? Então, eles tinham eles podiam se pautar, né, na leitura da Bíblia a partir de Lutero, né, com a criação da imprensa. Tá? Uma coisa importante também é que o clero tinha essa questão dos abusos, né, da imoralidade do clero, que a gente já falou, das indulgências, das relíquias, mas também dos cargos religiosos. Tá? Anota bem aí. Né? Você tem o clero vendendo indulgências, você tem o clero vendendo relíquias sagradas, e você também tem o clero vendendo cargos eclesiásticos, né, para algumas pessoas, né, os filhos dos nobres, eles poderiam comprar esses cargos, tá? Né? Então, Lutero ele vê isso como uma forma de trazer uma ideia para modificar algumas coisas. A igreja não concorda com isso, tá bem? Então, Lutero ele vai vai iniciar então um processo de reforma, ele vai criar um movimento, que é o movimento protestante, né, que é o movimento que vai trazer ele como uma pessoa de grande destaque, mas nós também, além de Lutero, nós temos Calvino, né? E Lutero, lá em 1520, ele vai ser excomungado lá pela igreja, vai ser expulso, e ele vai acabar,
determinado momento ali, tendo que andar em alguns locais com cartas, com salvo-conduto, né? Porque a igreja ela vai começar a perseguir Lutero, né? As pessoas elas não vão curtir muito Lutero, né? Porque ele estava indo contra a supremacia da Igreja Católica. Então, a partir de Lutero, começa, então, a quebra do mundo cristão ocidental, ou seja, a quebra da supremacia da Igreja Católica, como nós vimos no período da Idade Média, né? E em outras questões também, tá? Então, nós temos depois Calvino, que ele vai seguir algumas ideias de Lutero, né? Lutero, ele vai trazer a ideia de protestante dentro de uma visão alemã, tá? Dentro da Alemanha, e nós temos Calvino como sendo uma pessoa que vai trazer a ideia a partir de Lutero, porque eles eram contemporâneos, tá? Na França, na Suíça também, tá? Então, ele vai trazer essa ideia nesses dois locais e Lutero lá na Alemanha, tá? Ele vai criar, então, Calvino, ele vai criar o movimento calvinista, tá? E eles eram muito parecidos, né? O movimento calvinista e o movimento luterano, eles eram muito parecidos, mas eles tinham uma diferença, que era a salvação, né? Calvino, ele acreditava que a salvação não era pela fé, como Lutero pregava, como Lutero falava, né? Como ele vai citar lá a Bíblia, né? O justo viverá pela fé, né? Ou a salvação é somente pela fé, né? Sola fide, né? Somente pela fé. Calvino, ele não vai ter essa noção, não vai ter essa ideia, e ele vai discordar de Lutero, e ele vai trazer uma nova concepção, que seria a teoria da predestinação, ou seja, você está predestinado a ser salvo ou não, né? Essa questão da predestinação. Então, uma coisa que marca muito o movimento calvinista, para você entender, é essa parte da predestinação, que vai diferir de Lutero, tá bem? Que vai diferir de Lutero. Outra coisa importante a gente entender também é que, para entender essa parte da predestinação, Calvino, ele vai falar assim, olha, você pode modificar isso aí. Se você trabalha, se você tem alguma atividade que você ganha para isso, você já pode estar predestinado a ser salvo. Mas se agora você gosta só de ficar em casa, assistindo Netflix, né, sem fazer nada, bom, aí você não pode ser salvo, tá? Então, ele vai criar essa concepção. E nós temos também, né, como diz ali embaixo, para mim, que fica bem pequeno, mas acredito que dá para ler, depois você pode acessar esse material em casa, né, pelo Google Drive. Nós vamos ter um movimento anglicano, tá? Que nós temos hoje, né, o movimento anglicano, a igreja anglicana, enfim. O fundador dessa igreja, desse movimento, vai ser Henrique VIII. Henrique VIII, ele era casado com Catarina, Catarina de Aragão, e os dois, eles eram muito católicos. Só que Henrique VIII, ele gostaria de ter um filho, né? E na época o filho era algo extraordinário, né? O filho, o homem, né? Só que ele teve uma menina, que era a Maria, se não me engano, é Maria o nome dela. Ele não curtiu muito, ele falou assim, poxa, talvez seja a Catarina, né, que esteja aí com algum problema, que a gente não pode ter, né, filho homem. Então ele quer o divórcio, né? Ele pede o divórcio, só que dentro da concepção, dentro dos dogmas da Igreja Católica, é até a morte, né, o casamento é até a morte. E ele faz um pedido, a igreja diz que não, porque até que a morte nos separe, e aí ele fala assim, não vai ser assim. Eu vou criar aqui o meu próprio movimento, que vai ser um movimento anglicano, que ele vai poder se separar, né, da sua esposa, ele vai casar com outras mais 5 pessoas, ele vai ter mais 5 esposas, né, depois de Catarina, e ele vai acabar, então, vai chegar um momento que ele vai ter um filho, né, que vai demorar muito para ele ter um filho, mas ele vai ter um filho, mas só que o filho morre em seguida, né, bem jovem, tá?
E só que esse movimento anglicano, ele vai romper por conta do matrimônio da Igreja Católica, né? E ele vai fazer um mix entre Lutero, Calvino e, né, entre protestante e católico. Primeiro, ele vai concordar com a questão do celibato, né? O padre ele pode fazer o que ele quiser, casar com o que ele quiser, enfim, né? E dentro do lado protestante, dentro do lado católico, ele vai concordar com a Igreja de que deveria ter uma autoridade, né? Uma autoridade do líder, que nesse caso, na Igreja Católica é o Papa, né? E para ele seria, dentro desse contexto aqui do anglicanismo, seria ele próprio, né? Henrique VIII. Tá bem? Se você tiver alguma dúvida em relação a essa primeira parte, você coloca no comentário, que enquanto o Vitor estiver falando depois, eu vou estar respondendo vocês, beleza? Agora, a segunda etapa dessa parte da reforma protestante, ou das reformas religiosas, porque acontecem duas, acontece na parte dos protestantes e acontece na parte dos católicos, né? A Igreja Católica, ela vai se reunir, né, no Concílio de Trento e vai falar assim, olha, realmente a gente vai ter que avaliar algumas questões, a gente vai ter que rever algumas questões e, de fato, nós vamos ter que codificar algumas coisas, né? Mas não tudo, né? Não tudo. Algumas pequenas coisas que não mexam com a nossa estrutura, com os nossos dogmas. Tá? E toda essa questão da Contra-Reforma, ela vai acontecer a partir do Concílio de Trento. Tá bem? Esse concílio, eles vão avaliar algumas questões. E a primeira coisa que eles vão avaliar vai ser que a Igreja protestante, ou o movimento protestante, ele vai ser condenado pela Igreja Católica. Ou seja, nós não concordamos com esse movimento, nós não vamos pactuar com esse movimento, nós vamos ser contrários, nós vamos condenar esse movimento protestante. E daqui vai surgir, né, daqui vem a lista dos livros proibidos, né, ou do Index Librorum Prohibitorum, né, a lista de livros proibidos que você tem ali na terceira coluna, tá? Que eram livros que eram desenvolvidos, eram escritos por protestantes. A igreja ela não vai concordar com isso. Porque imagine você tendo alguém escrevendo coisas que a igreja não concordava, né, contrários aos dogmas da igreja, tá? Circulando, né, livremente, esse material circulando para todo mundo ler. Na verdade, a igreja vai falar assim, olha, se você for pego lendo esses livros, vai dar ruim para você não vai sair livre disso, né? Então, vai ter uma listagem de livros proibidos, né, para se ler. E até é interessante que o próprio livro, né, o Príncipe de Maquiavel, ele também vai estar nessa lista, né, porque a igreja não concordava com algumas ideias que o livro apresentava ali. Né, e tudo que feria a integridade da igreja estava nesse livro. Né, então, tudo que acabava ferindo os dogmas da igreja, a integridade da igreja, os princípios da igreja, estava dentro dessa lista de livros proibidos para se ler. Tá? Então, tudo que feria a integridade dos dogmas católicos e as pessoas que também desafiavam a igreja, que desafiavam ler, que desafiavam compactuar com os protestantes, elas eram perseguidas. E aí há um relançamento, há uma nova edição do que nós conhecemos por Tribunal da Santa Inquisição. Tá? Esse Tribunal da Santa Inquisição ele vai acabar perseguindo aquelas pessoas que que estavam fugindo dos dogmas da igreja, que nós entendemos porque eram hereges, aquelas pessoas que estavam se desviando dos caminhos da Santa Igreja, né, da Igreja Católica. Então, essas pessoas eram perseguidas, né, por esse Tribunal da Santa Inquisição. Tá? E também vai existir, tanto do lado católico como do lado protestante, esses tribunais de inquisição. Tá bem? Outra coisa que é importante, que você vai ver ali, que é o lançamento, né, a igreja vai lançar, a partir desse concílio, as ordens, algumas ordens religiosas, para aumentar a sua influência no mundo, porque estava se disseminando rapidamente as ideias protestantes, tudo estava sendo muito rápido, né? As pessoas agora poderiam ter a Bíblia traduzida na sua casa, não precisariam mais ir da igreja,
para que o padre lesse para ela numa língua que ela nem entendia, elas poderiam ter a Bíblia em casa numa língua acessível para elas, né? Elas poderiam fazer a sua interpretação, né? Então, para barrar isso aí, a igreja ela vai lançar algumas ordens religiosas, e uma vai ficar muito conhecida, que é a Companhia de Jesus, ou que você conhece muito pelo nome de jesuítas, tá? Ela vai lançar essa ideia, né? E eles têm que conquistar fiéis, né? E você vai ver eles depois, em determinado momento, vindo vai ter jesuítas aqui na América, né? Conquistando fiéis, né? Trazendo novas pessoas para dentro da ideia de igreja católica, né? Trazendo para os moldes da igreja católica, né? A sua ideia era conquistar novos fiéis. A igreja vai repensar algumas coisas, né? E ela vai acabar também, a partir desse momento, deixando a cargo do padre escolher a que língua ele queria pregar. Eu quero pregar no latim, né? Eu quero pregar, não, aqui na minha igreja não está vindo muita gente, eu estou com medo de que essas pessoas elas vão parar depois ali nessas igrejas protestantes. Não, eu começar a falar uma língua, né? A mesma língua para todo mundo, né? O alemão, o inglês, o português, para que essas pessoas elas possam se sentir bem aqui na nossa igreja. Né? E outra coisa que a igreja também vai criar a partir desse momento seria seminários, né? Cursos para padres, né? Para debater algumas ideias. Né? Lutero, é muito interessante essa parte aqui, Lutero, ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido pelas suas ideias, tá? Lutero tinha uma ideia que divergia da igreja, tá? E ele foi perseguido por isso, né? E pessoas que estavam se tornando adeptas ao movimento protestante também foram perseguidas, né? Então, nesse momento aqui, era muito importante se debater ideias, ter pessoas preparadas para debater ideias, né? E depois de um certo tempo, hoje, nós não temos mais essa discussão, né, de ser perseguido por debater ideias, por enquanto, né? Enfim, então, a reforma mesmo, há alguns anos atrás, ela completou 500 anos, em 2017, ela vai acontecer em 1517, e ela completou 500 anos em 2017, e foi uma reforma, essas reformas religiosas, principalmente a reforma protestante, ela foi uma reforma que mudou muita coisa, né? Primeiro a supremacia da Igreja Católica, né? E depois ali trazendo novas igrejas e tudo mais, e você tem uma diversidade de igrejas protestantes hoje. Beleza, gente? Eu vou estar aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma questão para falar, tá bem? O Vitor, ele vai falar um pouquinho aqui para a gente, vai continuar, né, dentro dessa ideia também. E eu deixo com o Vitor agora aí para ele comentar, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa referente ao que nós falamos aqui, coloca nos comentários aí que a gente vai ter o prazer. Tá bem, gente? Obrigadão. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor aqui, professor. A gente viu com a Michelle aqui com o Lucas que vem acontecendo na Baixa Idade Média, começo da modernidade. Para recapitular, para quem está na Nova Idade Média, que tem no YouTube, então pode ir lá atrás, mas para quem não estava, a Baixa Idade Média começa no século X até o século XV, então o Renascimento começaria ali no fim da Idade Média, século XIII, 1200 e tanto, século XIV, 1400 e tanto, 1300 e tanto, começa ali o processo de fim da Idade Média, começa a se transformar em outra coisa, que vai ser a modernidade. E o que seria a modernidade? A modernidade tem vários aspectos, e um desses aspectos é o Renascimento, que a Michelle trouxe. Tivemos também com o Lucas aqui a Reforma e a Contra-Reforma, né? Então está se tornando uma coisa nova. E nessa coisa nova, que é a modernidade, a gente vai ter então uma coisa nova, que são os Estados modernos, né? A organização política europeia, em grande parte, vai mudar da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. O que a gente vai ter então de diferente nesse momento? O que muda o Estado moderno para os estados feudais, né? Durante a Idade Média, a gente viram da Laís e do Luiz que o poder ele era pulverizado. O que é um poder pulverizado?
é um poder distribuído, é um poder que não é centralizado. O poder estava na mão de diversos nobres que eram estritamente diferentes. O que isso quer dizer? Então a gente tem o duque, o arquiduque e o rei, e entre outros nobres. O rei era só mais um nobre dentro de todos esses nobres, tá bom? Então no Estado moderno a gente vai ter um nobre específico que vai acumular mais poder do que outros. E que nobre vai ser esse? Esse nobre vai ser o nobre rei. Importante entender isso. Durante a Idade Média, diversos nobres tinham poder, e quando, por exemplo, ia haver uma batalha, um confronto, e os nobres iriam para a guerra, nenhum nobre tinha um exército muito grande. Cada nobre tinha um conjunto de guerreiros. E o que acontece? O rei, por exemplo, queria guerrear contra o rei, teria que pedir para o duque da Salsanha trazer os seus soldados. Tinha que pedir para o arquiduque de outro lugar trazer os seus. Tinha que pedir para outro cara trazer suas coisas. Então o poder era pulverizado. E aí vamos agora, como no fim da Idade Média, um processo de centralização do poder. Algumas pessoas, principalmente o rei, vai começar a centralizar o poder dele na mão dele, tá bom? Aqui é um slide que eu tenho para vocês lá no Drive, pra vocês olharem depois da aula, para ter uma forma de se organizar um pouco melhor, tá bom? Vamos ter algumas condições que vai permitir que o rei centralize o poder nas suas mãos. Uma que não está no slide, e que o Lucas trouxe para a gente hoje, é a ideia de reforma e contra-reforma. A Idade Média ela vai ter entre os seus pilares o pensamento religioso cristão como um pilar extremamente importante, tá bom? E a quebra desse pensamento religioso mostra com que essa ideia de Idade Média religiosa cristã, católica, né, que não era católica na época, mas se torna católica para a gente, como a gente olha do presente para o passado, começa a se quebrar. Isso mostra que outras coisas também vão se quebrando, vão se transformando, tá bom? Importante dizer, o Estado moderno é diferente do nosso Estado atual, que é um Estado nacionalista, tá bom? É um Estado moderno, ele surge na modernidade. E essas condições a gente vai ter acontecer, por exemplo, a da sociedade. Vocês lembram que houve as cruzadas, certo? As cruzadas foi um fenômeno europeu, onde diversos nobres foram para a região, onde é Jerusalém, fazer batalhas e confrontos militares que não importa para a gente hoje, mas importa saber que diversos nobres foram para Jerusalém combater, certo? E esse aumento de nobres indo para lá fez com que diminuísse nobres vivos, porque guerra gera morte. E esses nobres que iam morrendo, eles detinham terra. E essas terras começam a ficar sem dono. E aí alguns nobres, principalmente o nobre rei, começam a pegar esses terrenos para eles, certo? E essa mudança política são que algumas pessoas começam a adquirir mais poder. Junto com essa capacidade do rei de adquirir poder graças a essa diminuição de nobres que vinha acontecendo, outro fator importante é que com esse diminuimento dos poderes dos nobres, o rei cresce, só que o rei tem que manter a estabilidade na sua região. Como é que o rei manteria a estabilidade na sua região se muito grande parte dos nobres, que são quem guerreia na Idade Média, estão morrendo em Jerusalém e regiões derivadas? Como é que ele faz isso? Ele precisa contratar alguém, ele precisa pagar alguém para guerrear por ele, certo? E aí, como é que o rei, então, vai pagar pessoas para poder trabalhar para ele? Com dinheiro, professor, é lógico. Sim, mas da onde ele vai tirar esse dinheiro extra, que ele não tinha previsto, para poder pagar essas tarifas? Vocês viram com a Michele, começa a surgir, na Baixa Idade Média, as cidades, junto com o Renascimento. As cidades são os burgos. E tem uma classe social muito famosa para nós hoje, que são os burgueses, que vão surgir na Baixa Idade Média. Os burgueses são aqueles que detêm dinheiro, que trabalham no mundo da lógica do dinheiro. Então, com a ascensão dos burgueses, o crescimento dos burgueses na Baixa Idade Média, acumulando mais dinheiro, o rei vai ver nessas pessoas que estão acumulando mais dinheiro uma chance de aumentar o seu capital, porque ele precisa de dinheiro para pagar esses mercenários, para poder controlar essas novas terras. Então eles vão querer esse dinheiro, e para isso eles vão aumentar os impostos dos burgueses. E aí os burgueses, esse aumento econômico que os burgueses estão proporcionando nas cidades, com o fim das guerras na região europeia, tá? Vai fazer com que o rei possa aumentar os seus impostos sobre a classe burguesa, e pegando o dinheiro desses burgueses, vai poder contratar mercenários para poder aumentar o seu poder militar. Agora, junto com as cruzadas, no fim da Idade Média, outro fenômeno muito famoso e muito importante para a gente acontece durante esse momento, que foi a peste negra.
A peste negra foi uma doença que acarretou grande parte da Europa, que dizimou milhares de vidas. Com a peste negra, muitas pessoas vão morrer. Imagina você, servo, camponês, trabalhando para um nobre, coletando, trabalhando, aqui rezando todo dia, e aí você vai na fazenda, você planta, você colhe, aí começa a morrer um monte de colegas seus, começa a morrer sua família, os seus amigos, por causa de uma doença. E os nobres e o clero não conseguiam fazer nada para poder impedir o avanço da doença. Isso era um problema para eles. Junto com isso, diversos nobres estão morrendo o tempo todo, porque estão indo guerrear em Jerusalém, estão indo guerrear em outros lugares, e você está ficando ali, servo, que você é dependente do poder militar dos nobres para te defender, e as coisas vêm piorando. O que eles vão fazer, então? Eles vão se revoltar sobre esse momento. Isso é importante, porque às vezes quando a gente imagina o período da Baixa Idade Média, a gente não imagina camponeses e fazendeiros se juntando e revoltando. E houve diversas revoltas na Idade Média. Só que, na Alta Idade Média, os nobres, em grande parte, estavam concentrados na Europa. Então, eles tinham uma capacidade melhor de se defender das revoltas, fazer uma pressão militar sobre essas pessoas. Já na Baixa Idade Média, graças às cruzadas, ele diminui o seu poder. Então, os nobres que ficaram na Europa, que não foram guerrear em Jerusalém e regiões, vão precisar de ajuda para poder controlar os seus camponeses. Porque, querendo ou não, a peste negra está nos feudos deles. Então, como que ele vai lidar com isso? Ele precisa de um poder militar para poder acalmar essas pessoas. Visto como com Lucas também, que o poder religioso da igreja vem se desmantelando. Então, o poder religioso também de controlar a sociedade para se manter trabalhando naquela lógica feudal, onde alguns trabalham, que são os camponeses, alguns guerreiam, que são os nobres, e alguns rezam, que são o clero. Quem que ele vai ter que ir atrás? Se o clero não está mais fazendo direito, tem seus problemas internos. E se o outro grupo é eles, o terceiro grupo é o nobre. Então, os nobres precisam de mais gente para defender suas terras. Só que ele tem soldados. Só que tem um nobre específico, que é o nobre rei, que vem conseguindo ter mais soldados, um pouco mais de terra, contratando mercenários, aumentando seus impostos, pegando dinheiro dos burgueses. Então ele vai até esse nobre, falar: ei, nobre rei, eu, nobre duque, preciso de ajuda militar, porque meus camponeses estão enchendo o meu saco, estão querendo se revoltar, querem mudar as condições que eles têm lá no feudo, é horrível para mim. Então o que ele vai fazer? O rei vai emprestar os seus mercenários, os seus soldados, para defender o seu feudo, e nisso vai fazer um acordo com esse nobre. Fala: ó, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um trabalho para você, te ajudar, vou gastar dinheiro, tu vai dar o que em mim em troca. Então, esse momento, o rei começa a absorver esse poder dessa região, que poder é igual a terra, né, nesse momento, absorver mais terra, e por conseguir absorver mais poder, porque os camponeses estão se revoltando, e os nobres que ficam na Europa precisam impedir essas revoltas, e precisam, então, de ajuda de alguém que tem poder, que nesse momento era o rei, tá bom? Então, essa situação europeia da peste negra, das cruzadas, o aumento da burguesia e as revoltas, foi um aumento de possibilidade de centralização do poder pelos nobres, tá bom? Eu sei que a gente aqui é a estrutura do Estado moderno. Então, o rei começa a absorver mais terras e ter um maior território. Só que agora, os burgueses também estão querendo também o Estado moderno. Por quê? Vai haver nesse momento uma ideia de que os nobres e os burgueses eles vão trabalhar para construir um Estado moderno. É importante dizer que não houve uma conciliação de classe, onde os burgueses e os nobres vão se conciliar para ajudar a criar o Estado moderno. Vamos lembrar, os nobres e o rei quer que aumente os impostos para pegar o dinheiro dos burgueses. Então ele percebe que se aumentando o seu território e ele unifica a moeda, porque nessa época cada feudo tinha sua moeda, e o rei unifica a moeda, isso faz com que os burgueses possam trabalhar melhor a produção de riquezas. E esse aumento da produção de riquezas faz com que o rei tenha mais dinheiro, e o rei possa ter mais mercenários, possa ter mais territórios. Então o rei vai unificar a moeda do seu reino, certo? E isso vai ser muito importante. E não só a unificação da moeda, como também unificar impostos, porque cada feudo antes tinha um imposto, então ele vai unificar os impostos para poder melhorar o fluxo de dinheiro da burguesia, certo? Só que isso não é uma conciliação de classe, é importante dizer, tá? Isso é como se eles tivessem objetivos parecidos, certo? Mas não que eles tivessem uma ideia de sentarem e negociar um acordo, tipo, vamos se juntar agora e criar um Estado moderno. Não foi isso. Os seus objetivos individuais
eram parecidos, então se permitiu isso, tá bom? Agora, além dessa mudança de leis, de moedas e de impostos, também vai uma outra mudança também, que é a mudança de leis, certo? A lei vai mudar, porque agora, com esse Estado maior, se você unifica esse território maior, você unifica as leis desse lugar, você vai fazer com que os burgueses possam negociar melhor suas as coisas. Porque imagina hoje, se a lei de Pelotas é diferente da lei de São Paulo, que a gente da lei de Rio de Janeiro, as leis federais, não as leis estaduais, a gente tem um problema, é muito diferente as coisas. Então, se forem tudo parecido, é muito mais fácil de comercializar as coisas. Então, essa unificação de leis é muito importante para o rei, para poder criar uma ideia de estabilidade, tá bom? E quem que vai trabalhar nessa produção de leis, nessa produção de moedas? Quem vai pensar essa mudança de impostos? Vai ser o novo corpo burocrático criado pelas universidades, explicada pela Michelle no começo da aula. As universidades permitem com que tenha funcionários do rei, que vão ser os criadores da burocracia, que vai fazer com que possa existir uma estrutura para existir o Estado moderno. Tá bom? O Estado moderno, então, vai ser essa construção de centralização do poder do rei, que vai ter alguns elementos, que é o elemento das leis unificadas, da mesma moeda, das mesmas taxas, da força militar, dos mercenários, em grande parte, criado pelo rei. Isso é basicamente a ideia de Estado moderno, não tem muito mais do que isso, não é uma parte tão importante, tão complexa para cair no Enem. Existe alguma dúvida sobre isso, pessoal? Alunos? É muito estranho para mim dar aula, assim, ver vocês, porque eu posso estar falando algumas coisas, e em sala de aula eu posso ver a cara de vocês, podem comentar coisas, e eu saber se estou errando alguma coisa, está meio esquisito, e como não tem rosto de vocês, fica difícil a gente conseguir saber como é que está a aula. Tem alguma dúvida, algum comentário para trazer para a gente? Eu vou puxar os slides, tá bom? E eu vou trazer aqui para a live de volta a Michelle e o Lucas, para eles poderem tirar dúvidas, trazendo alguma coisa para a aula, para poder somar. Estamos todos aqui. Alunos que ficaram ainda aqui às 8h11 de uma segunda-feira para ter uma aulinha de noite. Tem alguma dúvida de alguma coisa? Alguma dúvida da Michelle? Alguma dúvida do Lucas? Algo sobre Lutério ficou na dúvida? Ficou uma dúvida sobre o que é renascimento cultural, renascimento comercial? Alguma dúvida sobre as explicações que eu dei aqui agora sobre o Estado moderno? Alguma dúvida? Ninguém está comentando nada, então eu entendo que não tem dúvidas. Isso é bom? Não sei, talvez não seja bom. Mas, visto que ninguém está comentando, eu acho que eu não saberia... obrigado, Giovana Rosário. Aqui, a Giovana aqui, uma ótima aluna, comentou, trouxe respaldo para os professores queridos, para a gente não ficar sentindo nervoso demais, não tem ninguém acontecendo, que é estranho dar aula olhando para a câmera do notebook. Eu achei estranho, por exemplo. É muito estranho, pessoal. A gente não sabe se vocês estão entendendo. Então fica bem difícil para a gente, mas a gente está tentando. Na sala de aula a gente tem como olhar ali o rosto e ver assim, estou falando que aquela pessoa está entendendo, eu estou falando e está gerando uma certa dúvida. Aqui não, a gente olha para a câmera e é só a câmera que a gente enxerga, né? Então é bem estranho, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder. Está acabando nosso período de aula, temos mais 2 minutos de aula, ninguém comentou nada, só a Giovana do Rosário, que foi uma ótima aluna. Nem te conheço, mas te considero muito. Mais algum comentário para a gente, pessoal? Eu acho que não, as pessoas estão saindo da live já um pouco, a live está ficando um pouco menor, eu acho que a aula teria acabado. Estamos aqui 2 minutinhos. Para quem ficou com uma dúvida, a Laís Bittencourt comentou aqui nos comentários, não sei se vocês viram, uma colega professora de história maravilhosa, um link para onde tem como é que é o nome? O slide da aula de hoje, e não só o slide, ele também tem um resumo da aula feita pela maravilhosa Laís sobre a aula de hoje. Vocês podem acessar e tirar suas dúvidas. A gente entende que ter um material escrito é importante para estudar, né? Só o professor falando, não é nem, na minha perspectiva, considerado aula. Né? A aula envolve a interação de professor e aluno. Estamos num momento de quarentena, é um pouco difícil. Mas aí a Laís fez esse resumo para vocês, se puderem chegarem em casa, vocês terminarem a aula, revisar a aula, estudar final de semana. Talvez não, porque é sábado e domingo, né, dia de festa. Mas, como é quarentena, não tem festa, então pode olhar um resuminho na internet, dar uma lidinha, vai ter Enem, infelizmente. E outra coisa, Vitor, é que essas nossas aulas, elas estão diretamente na página do desafio, que pode ser acessada a qualquer momento, né?
Vai que alguém ficou com alguma dúvida, no que alguém falou, ou quer pegar o slide, quer dar uma olhadinha no que o professor falou ali, pode usar essa ferramenta que é o Facebook, né? Que é acessível a todo mundo. Giovana, Giovana, acho que assim que fala. Obrigado pelo comentário. A gente vai levar isso para a pauta, conversar com as pessoas. Não sei se o Lucas e a Michelle viram. A Giovana falou que, como antes era na salinha, era mais intimista, é melhor para a gente tirar dúvidas. Agora que é aberto, a gente fica um pouco nervoso. Mas muito obrigado pelo comentário, tá bom? Acho que é isso. Acabou o horário da aula, deu o sinal, vocês ouviram, mas eu ouvi o sinal batendo aqui. Agora é hora de ficar livre, é hora de ir para casa, ou só fechar a live. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de quem ficou até o final. Gosto de vocês, mesmo conhecendo vocês. Eu acho que é isso. Beijo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.